Alô, Assi, tudo bem, querida? Estamos aí. Olá, Renata, tudo bom? Minha prima Ribeirão Preto aí, Fátima, Sheila, minha produtora. Estamos começando mais um 10 Perguntas. Renata Bresser, muito obrigado aí pela moral, viu? Sua presença me deixa muito lisonjeado, tá certo? Vamos começar aí, já que o nosso entrevistado vai entrar e vamos começar aquele programa. Vamos falar um pouco de economia. Tudo bem, Olá, tudo tranquilo. Como é que tá Salvador aí? 30 graus na sombra, será? Nossa tradicional musiquinha. Patrícia Gaudi, tudo bem? Obrigado por estar aqui com a gente. Hoje vamos falar de economia com o nosso grande amigo Rodrigo Bresser Pereira. Deixa ele entrar aqui e nós já vamos começar o nosso programa. Se vocês que já entraram, já quiserem, inclusive, compartilhar o link do nosso programa, ficarei muito contente. Assim, várias pessoas poderão assistir mais um conteúdo dentro aqui do programa 10 Perguntas. Certo? Vou aqui inclusive, já vou chamar o Rodrigo, ver se ele já está entrando, porque para ele diz que era uma novidade. Vamos lá, Rodrigo. Opa. É isso aí, Rodrigo Bresser aqui. Vamos convidar ele aqui para falar com a gente e falar um pouco do... Sarinha, tudo bem? Obrigado por estar. Rodrigo já está aí, já fiz o convite, ele vai entrar, o nosso entrevistado, então já vamos começar aqui falando. Boa noite, gente. Estamos começando mais um 10 Perguntas aqui pelo @10 Perguntas. Hoje a nossa live entrevista live, é com Rodrigo Bresser Pereira, CEO da empresa Bresser Administração de Recursos. Um grande amigo nosso. Olá, Patrícia Curso, tudo bem? Já vou chamar novamente o Rodrigo aqui. Vamos aqui. Opa. Espera um pouquinho só, o Rodrigo. Quem não está acostumado? Opa, aqui, ó, convidado. Pronto, mais uma vez convidado. Ele já vai entrar para falar com a gente, tá certo? Mais uma vez, só quem que Rodrigo Brasileiro não está conseguindo participar, qual o problema? Já foi convidado, é só entrar, Rodrigo. Convidar novamente. Vamos aqui, que não é fácil. Primeira vez é assim mesmo. Já aconteceu várias vezes, é só ele aceitar o nosso convite. E você que, inclusive, que já está aí com a gente desde as 9 horas, se quiser já compartilhar, pode compartilhar. Ficarei muito agradecido. Não esqueça que também agora o 10 Perguntas tem a página no Facebook, tem o podcast e também tem o canal do YouTube. Então, são 4 comunicações para você que segue o nosso programa 10 Perguntas. Vamos ver o que está acontecendo com o Rodrigo. Rodrigo Bresser está sendo convidado, ele já vai entrar. Tá certo? Vamos aqui, abaixar aqui. Quem mais entrou aqui? Daniela, Bahia, tudo bem? Muito obrigado por estar aqui com a gente. Elana Maria Torres, também agradeço a sua presença, estar aqui com a gente. Vou chamar de novo o Rodrigo, vamos ver aqui, convidar novamente. O Rodrigo Bresser me ensinou você. Vamos ver o que está acontecendo com o Rodrigo, porque será que ele não está conseguindo entrar? Às vezes acontece mesmo isso. Vamos entrar, vamos chamar. Rodrigo, mais um. Rodrigo, para participar da Rodrigo. Rodrigo, ver solicitação. Tá lá, pronto. Rodrigo, aceitar. Pronto. Agora ele vai entrar. É assim mesmo. No começo, para quem não... A live ela é meio complicada. Os convites, a gente chama, ele está aí. Olá, Rodrigo Bresser Pereira, tudo bem? Oi, José Augusto, tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigado por estar aqui com a gente no 10 Perguntas, segunda-feira, às 9 da noite, para falar um pouco dos assuntos da economia, dos investimentos, o trabalho que você já faz há muitos anos aí na sua empresa Bresser Administração de Recursos. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Tá certo. Antes de começarmos a fazer as perguntas mais técnicas, fale um pouco para os nossos seguidores do programa 10 Perguntas, um pouco da sua formação, inclusive. Minha formação é um pouco mais... Quer dizer, eu estudei basicamente administração de empresas e com especialização em economia. São as duas coisas que eu
que eu fiz, né? Eu fiz... Na verdade, eu já comecei estudando administração a nível de pós-graduação. Eu fiz a graduação, eu tinha bastante interesse por humanas e entrei inicialmente, comecei a fazer a faculdade de jornalismo. Daí eu concluí a faculdade de jornalismo e junto eu fiz a faculdade de filosofia também. Gostava bastante de humanas, filosofia, sociologia, história, tudo isso. E no meio da faculdade eu resolvi que seria melhor eu ter uma formação de administração, economia nessa área, mas eu resolvi concluir o que eu estava fazendo de jornalismo e de comunicação e depois que eu fui fazer faculdade, eu fiz uma faculdade, fiz a GV, foram 2 anos e meio na faculdade, já para um mestrado, lato sensu, em todas as áreas de administração, que é um modelo que tem nos Estados Unidos, que os americanos, em geral, eles preferem fazer administração a nível de pós-graduação, não a nível de graduação. Eles fazem uma formação bastante aberta, escolhem uma área de concentração e depois eles vão para fazer a formação mesmo em administração, é depois, a nível de mestrado. Então eu fiz essa formação a nível de mestrado na GV e depois eu fiz a formação também a nível de mestrado, fiz um MBA, daí que chama, lá nos Estados Unidos, na Universidade de Michigan, em Ann Arbor. Na GV, você sempre, dentro da administração, você pode se especializar em várias áreas, né? Em finanças, marketing, recursos humanos, produção. A minha especialização na GV foi em economia, então eu estudei bastante economia, entendi bastante como é que funcionava o Brasil. A GV sempre foi muito forte na área econômica. E depois eu fui para os Estados Unidos e daí eu me concentrei em finanças. Mas eu estudei bastante sobre marketing, recursos humanos, estratégia corporativa e tudo mais, né? Estatística, idade, tudo mais. Uma larga experiência em um pouco de cada, mas principalmente foi mais a fundo na economia, pelo que eu estou entendendo aí. Exatamente. E depois a formação, depois de lá eu trabalhei um tempo, eu fui direto trabalhar, eu trabalhei em bancos, trabalhei num banco pequeno, médio, analisando empresas. E daí quando você está num banco de atacado, não num banco de varejo principalmente, quer dizer, atacado porque ele emprestando dinheiro para empresas, você é obrigado a entender muito da economia. Isso aí foi ainda na época da inflação muito alta, que a inflação era 10%, 15%, 30% ao mês, dos planos de estabilização. Eu entrei no banco logo depois do plano cruzado, que foi o primeiro. Depois teve o plano Bresser, que tem o nome Bresser, que foi meu pai que fez. E eu já estava começando a minha carreira em banco. Depois eu fiz esse MBA nos Estados Unidos, fiquei 2 anos e meio fora. Depois eu trabalhei em consultoria de estratégia, daí durante 4 anos na McKinsey, que é uma empresa muito boa, que eu tinha gostado muito. Eu já tinha feito um trabalho para ela na Europa, entre um ano e outro do MBA. E daí eu gostei muito da empresa, e meritocracia muito boa, uma oportunidade de ser mais uma escola, mais um mestrado praticamente em administração e estratégia de empresa. Então, eu trabalhei durante 4 anos e depois eu tive a oportunidade de voltar para o mercado financeiro, voltei e daí eu já comecei a trabalhar no banco, olhando muito economia e investimentos. E é um banco que também é um banco boutique, um banco de investimento, também de negócios, e principalmente de administração de fundos, né, de tesouraria, administração de fundos. E nesse banco eu me especializei principalmente em ações. Então, e depois deste banco eu montei uma empresa. O banco basicamente saiu, terminou o banco, os sócios resolveram parar a atividade, mas foi um banco muito bem sucedido. Era um banco de profissionais muito bons, todos eles que estavam lá. E eu, durante o período, eu fui sócio do banco antes do banco. Fiquei 6 anos lá e abri uma empresa e tenho uma empresa de gestão de fundos até que continua hoje. Então fala um pouco dessa história, da sua história dentro da Bresser, essa empresa que você fundou. Então, a gente abriu a empresa, eu abri como sócio principal da empresa, e ela começou com os fundos em 2002, começou a administrar em 2001, começou a funcionar em 2001, começou o primeiro fundo em 2002,
e depois o segundo, que tem até hoje, em 2004. E basicamente são duas estratégias. Uma estratégia de ações, quer dizer, um fundo de ações realmente, que você compra e segura as ações. E o outro é um fundo que a gente chama de multimercado, que ele não opera só ações, ele pode operar dólar, ele pode estar comprado em ações ou não estar comprado em ações, em renda fixa, pode fazer apostas com juros, enfim, multimercados, quer dizer, ele opera em muitos mercados. E esses são os três principais mercados, mas tem fundos que podem operar em commodities, comprar café, comprar soja, fazer esse tipo de operação. Tem outros fundos que operam outros mercados em outros países, coisa desse tipo. Mas o principal no Brasil na indústria é você operar ou posições em renda fixa, crédito também, pode comprar alguns papéis que têm risco de crédito, né, empréstimos para as empresas e tudo mais. O nosso foco no multimercado também é ações, só que mas é ações que você compra um pedaço pequeno do fundo de ações e você pode sair se você achar que está muito arriscado. Então, para quem tem menos apetite para correr o risco de ações, um fundo multimercado funciona. Mas, como eu falei, multimercado é uma categoria ampla que engloba tudo, né? E a gente tem esses dois fundos desde o começo. A empresa, a gente tem mais de uma forma, né, de ver isso. A gente tem muitos clientes que são clientes diretos, que fazem, quer dizer, que a gente conhece o cliente e ele faz o cadastro e aplica no fundo, e a gente tem um relacionamento direto. Como a gente tem algumas parcerias com outros profissionais que têm escritórios, e eles também têm clientes que eles têm interesse em diversificar os recursos em outros fundos. E a gente entrou, tem bancos também que fazem isso, que são alocadores, e a gente entrou nos últimos anos também na XP. Então, o nosso fundo está no XP, o nosso fundo de ações. Ele está disponível para quem tem um consultor da XP, pode ligar para um consultor e pedir para investir no fundo. E também no BTG Pactual. E também praticamente todas as outras plataformas que tem, a gente está disponível. O Santander tem uma plataforma, a gente também está com o fundo disponível lá, tanto fundo multimercado quanto fundo de ações, né? Quando você comenta aquele cliente com muito mais apetite, traduz um pouco aí para você. Aquele que quer, pode colocar tudo aqui, vamos arriscar, vamos para cima, é isso mesmo? Eu sou leigo, então estou tendo que perguntar dentro de um pouco que eu conheço, quando eu escuto falar, esse rapaz tem apetite, quer dizer, é ir para o risco mesmo. Não. Quando a gente fala isso, quando está se referindo em ações, quer dizer, o mercado financeiro, o dinheiro não aceita desaforo, né? Sim. Tem que tomar muito cuidado. Mas tem pessoas, quando a gente fala em qualquer tipo de investimento, você tem alguns investimentos que são mais arriscados. Você pode perder ou ganhar mais e tudo mais. Mas em ações, uma pessoa que tem bastante apetite para esse tipo de risco é uma pessoa que pode colocar uma parcela maior do patrimônio, da liquidez dela em ações. A gente eu conheço ao longo de tantos anos, assim, eu conheço gente que tem 70%, 80% do que tem investido e tem em ações. Mas requer muito conhecimento. E se você faz a coisa de uma forma certa, acaba não sendo muito arriscado, né? Por quê? Por que não? Porque você está entrando de uma forma... É muito mais arriscado você abrir um negócio. Infinitamente mais arriscado. Se abre um negócio, você pode perder muita coisa. Quando você está comprando ações, você pode comprar empresas muito boas. Empresas que são muito sustentáveis. Você pode escolher as empresas que são de longo... que são muito bem administradas, que têm pouca dívida, se você quiser, que têm negócios muito sólidos. Então, a chance de você, no longo prazo, perder aquele investimento é muito pequena, né? Então, tem alguns investidores que têm isso, que têm muito apetite e que gostam muito e têm retornos muito altos, né? Quer dizer, desde que a gente começou o fundo,
o líquido de taxa, que a gente ganha todo fundo tem uma taxa de administração e tudo mais. Sim, sim. O fundo, agora ele caiu um pouco esse ano, mas ele até o final do ano passado, até o final de 2019, ele tinha subido 18 vezes. Quer dizer, você tinha ganho 18 vezes o que você colocou inicialmente, né? Sim, sim. Então, você tinha colocado lá, quem colocou 100 mil reais tinha 1.800.000, né? E quem colocou 1 milhão de reais, né? Tem clientes grandes, assim, que tinha 18 milhões. Isso 16 anos depois. Então, é um retorno muito alto, é um retorno, se inflação mais 12% ao ano, é um retorno mais que o dobro do retorno médio que a Bolsa deu e também Sim, mais sim. que o dobro do retorno que, por ano, né? A cada ano, na média. E mais que o dobro do retorno que você poderia ter obtido na renda fixa, aplicando na renda fixa. E a renda fixa já foi um retorno que, em todos esses anos, no Brasil, a taxa de juros, historicamente, sempre foi muito, muito alta, né? Então, a renda fixa, e você conseguir um retorno muito maior se você consegue em ações. Agora, depende... Então, mas isso depende do momento que você entrou, do prazo que você tem e de como você investiu esse dinheiro no mercado de ações, né? Essa sensibilidade que você comentou agora, me permita chamar de você, essa sensibilidade de a hora que entrou, a hora que sai, isso aí é o Rodrigo, é a sua empresa. Porque eu falo, Rodrigo, eu tenho tanto nessa expectativa ou nessa entrevista que você faz com o seu cliente, quando ele chega para ser seu cliente, ele te deixa bem à vontade. Eu tenho isso aqui, minha apetite é essa, e você monta o projeto para ele e fala, vamos nesse caminho, mais ou menos isso. Quando a gente tem a oportunidade de falar com o cliente diretamente, a gente fala, olha, aqui, dentro da nossa empresa, a gente tem esses dois fundos que você pode investir. Esse fundo aqui, você vai ter um retorno muito mais próximo de um retorno de uma renda fixa. Quer dizer, que você pode conseguir num banco, num CDB, mais 2, 3, ou 4, ou 5% a mais ao ano do que você pode ganhar num banco comprando um CDB. Vamos dizer 3% a mais ao ano. E esse aqui esse é um fundo de ações que ele flutua, oscila muito mais no dia a dia, mas você pode ter um retorno maior, né? Isso vale para 90% dos momentos, assim, né? O que é arriscado? Uma pessoa querer entrar, comprar a bolsa no momento onde há muito otimismo, os preços estão muito altos, a gente está com muita dificuldade. Qual que é o nosso trabalho? Nosso trabalho é um trabalho de garimpo, basicamente, né? Sim. Quer dizer, você tem que ficar procurando onde é que tem algumas coisas que são ouro, né? Mais ou menos assim. Quer dizer, que são alguns investimentos que você pode ter um retorno bastante alto, porque você sabe que aquele investimento é bom e você sabe que você está comprando um preço barato. Então você tem que saber a hora de comprar e a hora de vender, né? Porque quando está todo mundo muito otimista com um determinado investimento, normalmente muita gente comprou e está caro. Então não é a hora de comprar. Se você tiver aquele, é a hora de vender. Agora, a forma que a gente consegue fazer isso, né, tem, quer dizer, um tipo de análise que chama análise fundamentalista. E tem muitos analistas hoje no mercado que fazem essa análise. A gente sempre fez. A forma que você consegue fazer isso é analisando com bastante profundidade os negócios e avaliando quanto que ele vale. Quanto que você acha que ele vale e projetando quais são os resultados futuros que esse negócio pode ter, né? Então, por exemplo, a gente tem empresas hoje na Bolsa que estão com um lucro de 1 bilhão, né? A gente olha o que vai acontecer, a gente entende do negócio, a gente conhece as pessoas, conhece os diretores, conhece o presidente, conhece os acionistas, conhece como a coisa funciona, conhece bem o balanço dela, a dívida dela, se tem dívida, o caixa, como é que é a composição da dívida, a composição do caixa, os produtos, a gente estuda tudo isso. E daí chega à conclusão o que a gente acha que vai acontecer nos próximos anos com ela. E normalmente se a empresa daqui a 5 anos, em vez de 1 bilhão, vai estar tendo um lucro, qual é a política dela, se ela reinveste os lucros dela,
qual é o retorno que ela tem e tal. Se a gente acha que ela vai ter, por exemplo, daqui a 5 anos, o lucro vai estar em 2 bilhões, né? Esse é um dos fatores, por exemplo, que levaria a gente a acreditar que daqui a 5 anos ela vai estar ganhando o dobro, vai estar valendo o dobro. Então é um bom retorno, né? E esse é o tipo de análise. A gente está olhando com muito cuidado o que está acontecendo com a empresa, e olha o mercado. Qual é o mercado que está crescendo também. Então, o nosso objetivo é analisar os mercados e analisar as empresas e procurar as empresas que a gente acha que vai ter o melhor retorno dentro do mercado. E a gente tem flexibilidade no fundo, assim, ou ele pode ficar 100% investido, ou ele pode vender algumas posições e esperar e não comprar. Semana passada aí a gente estava com 30% investido em renda fixa, 27% investido em renda fixa. Por quê? Porque a gente vendeu várias posições. O ano que vem vai ser um ano desafiador e a gente achava que essas empresas, o lucro delas não ia subir, pelo contrário, iria cair. Então a gente saiu dessas posições, compramos algumas outras e estamos esperando um pouco aí. Aos poucos estamos comprando para voltar a alocar. A gente tem vontade de estar alocado 90%, 95% do patrimônio do fundo está comprado em empresas. Mas tem que ser empresas que a gente acha que vão subir, mesmo num ambiente desafiador. Então a gente olha muito o cenário econômico. Essa análise econômica também ajuda bastante. Você falou agora uma coisa interessante sobre essa análise econômica, inclusive aqui a minha produtora falou, olha, pede para ele falar novamente sobre essa estratégia de investimento versus fundos versus ações diretamente. Você já deu uma passando, mas tem muita gente entrando agora e gostaria até que pudesse falar novamente. E uma outra pergunta, já que você entrou falando sobre o cenário nacional, o Brasil não cresce por quê? Tá. Então, vamos mudar de assunto, né? Por que o Brasil... Porque você já deu um passando, já falou sobre investimento, então vamos ver, porque, queira ou não, quando você fala no cenário, seu presidente perfeito. Depois a gente volta a falar um pouco mais de empresas e tal. Mas, olha, o Brasil, ele há muito tempo que ele não tem uma estratégia de crescimento. Diferente dos países asiáticos, que tinham estratégias de investimento, o Brasil não tem uma estratégia de investimentos há muito tempo. Quer dizer, isso aí equivale a uma pessoa. Você pode fazer uma comparação com uma empresa ou com uma pessoa. Você pode ter uma estratégia de carreira, daí você segue aquela estratégia, pode até não dar certo 100%. Mas você faz uma estratégia ambiciosa, se você atingir 20% dela, você já saiu do lugar. Se você atingir 60%, 70%, você já está muito bem. Se atingir 100%, é maravilha. Então, uma empresa, uma carreira, um país precisa montar uma estratégia de investimento. Os países asiáticos foram muito bons em montar estratégias de investimento. O Brasil não tem. Isso é uma questão. Agora, o que você precisa para você crescer? Você precisa dar condições para as empresas investirem mesmo, pegarem o lucro, investirem. Para os empresários usarem seu capital próprio, arrumarem mais dinheiro com investidores, tomarem uma parte de empréstimos em bancos e investir para fazer negócios. E para isso os empresários só vão fazer isso se eles verem condições que eles vão vender, senão eles vão quebrar. Então eles são os empresários bem-sucedidos, tomam cuidado e não quebram. E para isso eles fazem isso. Então, agora, o Brasil não dá condições para isso na maior parte dos momentos, né? Quer dizer, são várias as razões, né, disso. Uma delas, quer dizer, então, crescimento, o que é? É taxa de... o que é um crescimento no país? É a quantidade que você investe, né, e vezes a produtividade que você tem nesses investimentos, né? E as coisas andam mais ou menos juntas. Se você está investindo muito, normalmente você está investindo também em produtividade. Você está trocando máquinas, usando digital, tal, então a produtividade aumenta. Se você não está investindo muito, você está só consumindo o que você investe também e não está investindo, você nunca vai crescer, né?
é bem intuitivo. Então, essa é a fórmula de crescimento. Os países, então agora vamos falar por que o Brasil não dá condições para isso, né? A culpa é de todos nós, para falar que a culpa é do governo, mas a culpa é de todo mundo que não direciona o país, as pessoas, não tem uma visão muito clara do que fazer. Então a coisa não vai. Então, por exemplo, os países, o Brasil na época que crescia, o governo, o Estado, né, o governo federal, somos os estaduais, eles investiam 5% do PIB, que é o produto interno. Então, todos os anos, 5% do PIB hoje, são mais de 400 bilhões por ano. Então, ele investia mais de 400 bilhões. Então, isso eram hidrelétricas, investia na Petrobras, principalmente em hidrelétricas, em escolas, em rodovias, né, em saneamento, tudo isso, né? Daí, o que aconteceu é que o governo, ele, com a Constituição, ele não investia muito pouco em educação, mas investia um pouco. Com o tempo, e com a Constituição também de 1988, tudo, ele começou a gastar mais em educação e saúde, que foi ótimo. E também em previdência, essa coisa. Então, isso aumentou o custo desse lado, e a sociedade não quis pagar mais impostos para financiar. Então, normal. Mas daí não sobrou nada para investir. E são investimentos fundamentais que o governo faz. O governo faz em qualquer país. Você vai lá na China, são os governos que fazem aqueles investimentos. Até os investimentos em casa, moradia, é o governo que consegue o terreno e dá o terreno para os empresários, ou vende barato para os empresários irem lá nas cidades e fazendo essas construções. E fora os trem-balas, todas as coisas que é feito, as hidrelétricas e tudo mais, o governo investe muito. Investe muito em empresas também. Muito comum na época de crescimento econômico, você investir até em empresas que são atividades que não são típicas do Estado. Você investir, por exemplo, o governo japonês, na época que ele se industrializou, ele investiu fortemente nas empresas e depois que ele cresceu, conseguiu fazer as empresas ficar de pé e vendeu tudo para o setor privado, porque ele falou, não é minha área, ficar cuidando de empresa, de indústria de aço, esse tipo de coisa. O governo brasileiro fez isso também. A Usiminas, a CSN, eram todas empresas estatais que foram privatizadas. Tubarão, que depois foi comprada por elas, a Cosipa, aqui em São Paulo. Ele fez isso, essa parte lá atrás ele fez, investiu e vendeu. Mas ele poderia estar investindo muito mais e daria um retorno muito mais alto. Isso é uma coisa que não se fez. Depois, para você, outra coisa que o empresário que precisa para o país. Então, o governo, ele em si já é um drive de crescimento, na medida que eles fazem esse investimento, ele está gastando mais, investindo nesse negócio. Então. O outro é os empresários, para investir, eles precisam que o custo do capital não seja tão alto. Quer dizer, o Brasil, você teve taxas de juros altíssimas, assim, absolutamente, taxa de juros que o governo paga mesmo, né? Então, altíssimas. Isso aí inviabiliza o empresário fazer o que ele faz em outros lugares, que ele começa uma empresa e toma uma parte do dinheiro dele, outra parte do dinheiro emprestado. Então, por quê? Porque quando você faz um negócio, você investe 100 e você acredita que você vai investir e você vai ganhar 10% a mais a cada ano, por exemplo. Esse é um negócio típico aí, não muito rentável, mas rentável. Então, você investe 100, você vai ganhar 10, vai ter 110 depois de um ano, vai ganhar mais 10, vai ter 121, por aí vai. Agora, se para investir isso, você pegou o seu capital e investiu esses 100, só o seu capital, sem pegar dinheiro de ninguém, de banco, de ninguém, tudo bem. Se for bem sucedido, no outro ano você vai ter 110. Agora, se você, para fazer esse investimento, você precisou tomar metade do dinheiro emprestado e o banco, o dinheiro está custando para o banco já bastante, e a taxa de juros está a 15% ou 20%, 15%, vai? E depois o banco ainda tem impostos para pagar, ele vai te cobrar, e tem o risco que ele está com medo do negócio, ele vai te cobrar 30%. E você pegou então você pegou metade do seu capital próprio, metade desse capital do banco, você tem que ter um retorno de 20% para pagar o banco, basicamente. Esse negócio, né? Então não dá certo. Quer dizer, a tua dívida vai crescer e o teu negócio não dá um retorno. Você tem só um negócio altamente rentável, que você tem uma ideia super inovadora, uma competência muito grande,
você vai conseguir. Ou se for fazer um negócio também muito devagar, só com o seu capital próprio e tudo mais. Então você não tem esse... Então ele não está dando condições para você investir. O país, na medida que você tem uma economia com juros, onde os juros são muito altos. Nos últimos anos, no Brasil, o juro ficou muito baixo, mas agora ele está subindo de novo. Né? E a outra... Esses 2 anos não está sendo fácil para nós, né? Oi? Esses 2 anos não está sendo fácil. Agora que está começando a piorar, os juros, né? Então, mas isso foi uma coisa muito ruim. O juro chegou a ser no Brasil, em 1998, era 50%. A inflação era zero e o juro era 50% ao ano. Porque você não queria que o câmbio despreciasse, então você colocou os juros num nível muito alto. Historicamente, os juros no mundo é uns 2%. E no Brasil, historicamente, era 12%, depois 10%. Tudo isso, historicamente, no mundo é 0 a 2% acima da inflação. Aqui no Brasil era 10% acima da inflação. Então, com isso, você não consegue se desenvolver, basicamente com uma taxa de juros tão alta desse tipo. Essa taxa de juros também faz com que um monte de gente do exterior traga dinheiro para cá, para o Brasil. Então, você tem que se preocupar também com a taxa de câmbio. Eu me lembro visitando alguns países na Europa e a moeda lá se valorizando forte. E em determinado momento, eles muito preocupados com a valorização da moeda, porque ia ser muito ruim para as empresas deles. Porque eles tinham empresas industriais e que dependia dessa moeda. Dependia de uma taxa de câmbio que fosse competitiva, que desse condições para as empresas investir. Aqui no Brasil, ninguém estava muito preocupado com isso, não. Então, deixou o câmbio, em vários momentos, atingir um patamar que, basicamente, tornou inviável toda a indústria. E a produtividade da indústria é, basicamente, o que sustenta o crescimento. Você não consegue ter um país rico que não tem indústria. Você vai para a Europa, vai para a Alemanha, a indústria é fortíssima. Você vai para a Suíça, a indústria é fortíssima também. Quer dizer, você depende da indústria. A capacidade de riqueza que você gera plantando milho e soja é muito pequena. Não significa nada. Então, se você pega o país todo, planta tudo, já plantamos tudo. E você vê o PIB agrícola, é muito baixo, é 10% do PIB total. E o PIB do Brasil não anda muito alto. E o que você vai fazer? Como é que você vai aumentar isso? O Brasil tem uma vocação agrícola. Adam Smith dizia que os Estados Unidos tinham uma vocação agrícola, que ele devia produzir agricultura e comprar os produtos industriais da Inglaterra. Ele foi lá, fechou as fronteiras, desenvolveu a indústria dele e dominou o mundo, né? Inclusive a Inglaterra. Né? Inclusive a Inglaterra. Você não tem condição de ganhar muito dinheiro com o país só dependendo da agricultura. O preço dos produtos agrícolas não é alto o suficiente para você ser um país rico. É uma coisa que ajuda o país, você ter uma boa agricultura, mas não é o suficiente. Né? O que você precisa é ter indústria. Indústria de vários tipos, indústria de software, indústrias de base. Tudo. Você comentou há pouco sobre que a China chegou nas empresas, ajudou, investiu e depois falou, agora vocês se viram, vamos dar continuidade. Eu vim da área da confecção. Eu lembro de alguns bons anos atrás, o estado de Santa Catarina, o governador pegou os 10 maiores. Gente, vou bancar tudo, vamos para a China, vou financiar, porque se continuarmos do jeito que estamos, e a confecção é uma principal lucratividade para o Estado, né? Grandes confecções, então, se continuar do jeito que está, a gente vai se perder no mercado e aí os empregos vão quebrar. E hoje eu vejo novamente aí a China cresceu muito. Lá atrás também era muito ruim, mas foi o que você comentou, investiu. Santa Catarina voltou a ser um polo industrial muito bom. Conseguiu, algumas empresas continuam vivas das antigas, aí, Fabril e outras mais, e continuam bem. Então acho que teve um pouco de preocupação em alguns estados. Não sei se foram todos, mas eu me toquei em Santa Catarina porque nessa época eu trabalhava com confecção, inclusive no Grupo Pão de Açúcar, onde eu tive a honra de ter meu diretor, o Dr. Luiz Carlos Bressa Pereira. Eu me lembro quando você trabalhava com confecção, Augusto. Mas eu não entendi exatamente.
Oi? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, que o governo ajudou, fez esse trabalho, lá em Santa Catarina fez esse trabalho, investiu, levou os grandes empresários para poder entender um pouco mais o que acontecia lá fora e depois trazer isso para cá. E é isso que eu dizer para você, enaltecendo, diante do que você vem falando, que alguns estados fizeram isso com seus empresários, nem todos. Acho que por isso, se um estado faz, só um estado faz, em relação aos outros que não fazem, acaba que o Brasil não cresce. É. O papel, primeiro, os estados do sul do Brasil, ainda muitas empresas que você tem no Brasil, industriais principalmente, são do sul. Sofreram bastante e agora as condições estão melhores agora, né? Com as condições, o câmbio desvalorizou mais e tudo mais, estão mais produtivos. O papel do governo é esse. O papel de todos os governos nos países é isso. Quer dizer, o governo alemão trabalha fortemente trabalha para a população e para as empresas. Porque você não tem um país que possa crescer e ser rico e seja próspero se você não tiver empresas próprias que façam esse trabalho. Então o governo está aí para ajudar. Então o governo europeu vai lá para ajudar que a Índia compre os aviões deles. O governo americano vai ajudar que compre os aviões da Boeing. E ele está defendendo as empresas farmacêuticas deles. O governo da Suíça defende também fortemente no que eles podem. Eles estão aí para ajudar as suas empresas a se desenvolver. Quer dizer, o governo chinês aí está brigando com os Estados Unidos por quê? Está brigando porque os Estados Unidos está colocando tarifas nas empresas, nos produtos das empresas deles. Esse é o papel e é fundamental. Isso faz parte da sua estratégia de crescimento. Você tem que ter um governo brigando por você. Né? Entendi. Eu Gente, acho que são 9 horas. Oi, desculpa, pode falar. Não. Quer falar um pouco sobre outro assunto? Sobre câmbio, Não, eu vou falar tudo, sobre economia? Eu vou falar um pouco isso que a minha produtora aqui pediu para tentar falar novamente um assunto que ela recebeu uma pergunta aqui pelo WhatsApp. Eu tenho uma pequena estruturinha, mas eu vou fazer essa pergunta. Bom, para você que está chegando aqui agora na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda, hoje entrevistando aqui dentro do 10 Perguntas o CEO da empresa Bresser Habilitação de Recursos, Rodrigo Bresser Pereira. A pergunta foi a seguinte, que ela mandou dizer o seguinte, mas o Brasil avançou desde a redemocratização? Eu acho que o Brasil avançou bastante. De diversas formas. Mas acho que o principal avanço que teve foi com a Constituição de 1988, né? E que ela garantiu uma série de direitos para a população e para os trabalhadores que custam caro, mas era uma espécie de uma dívida, era a dívida social que o país tinha na época do governo militar. Na época do governo militar, quer dizer, o Brasil se desenvolveu bastante, mas assim, ele não cuidou praticamente da educação, ainda tinha um analfabetismo muito grande, você não tinha saúde, basicamente. Exato. Eram essas condições. E então ele avançou bastante nessa questão social, de dar mais direitos. Você tem todo mundo tem escola e tudo mais. Avançou bastante. Então ele avançou em vários sentidos. Agora tem os problemas que criaram. Uma parte dos problemas são da democracia, assim, de você ter uma troca do governo e reeleição, onde o governo faz um primeiro mandato inteiro procurando ser popular e se reeleger. Então, essa parte da democracia, a gente está tendo uma série de dificuldades com essa estabilidade política. Mas eu não tenho dúvida que avançou nesse sentido. A taxa de crescimento não foi muito elevada, por essa falta de estratégia para você crescer dentro desse negócio. Mas eu não tenho dúvida que a gente avançou e o melhor caminho é esse mesmo, de você trabalhar dentro da democracia aí. Eu acho que agora, há pouco tempo atrás, a gente estava com uma ideia de você reduzir bastante os juros, você ter um equilíbrio fiscal. Nós estamos com um problema sério, que é que as despesas foram aumentando, porque
é necessário aumentar essas despesas, porque você tem obrigação de aumentar, você tem aposentadorias das pessoas, as pessoas estão se aposentando. Então, tem custos que são tão fixos, basicamente, pelo que você definir. É claro que você pode fazer uma reforma e melhorar e ganhar alguns pontos aí de eficiência no governo, mas não são fáceis e não vão mudar outras coisas. Mas o que acontece, então, você está tendo déficits recorrentes fiscais. E você tinha, aliás, você tendo uma taxa de juros muito altas também, o governo sempre pagou uma taxa de juros muito alta e a dívida dele cresceu muito. Então, agora você tinha uma estratégia aí de você ter um equilíbrio fiscal e um juro bastante baixo e um câmbio depreciado. Então, tudo que ocorreu desse câmbio sair de 3 para 5 reais ao longo dos últimos 2 anos, não foi uma coisa por acaso, foi uma coisa, em grande parte, pensada. Era uma estratégia de você tornar o país mais competitivo. Agora, você precisa explicar essa estratégia. E por quê? Porque o câmbio era muito valorizado porque você tinha os juros altos. Quando você baixa os juros para um patamar internacional, o dinheiro que estava vindo aqui só para se aproveitar desses juros altos não vem. Então a taxa de câmbio deprecia. E então era normal que o câmbio fosse para 5 reais dentro de uma estratégia. É o câmbio que você precisava para ter um pouco de equilíbrio nas contas externas. Para você ter uma ideia, hoje ainda a gente não tem equilíbrio nas contas externas, mesmo com esse câmbio do jeito que ele está a 5. Nós tivemos um déficit em conta corrente que mostra equilíbrio nas contas externas, saiu essa semana, agora em outubro, de 5 bilhões. Quer dizer, faltou 5 bilhões para você equilibrar suas contas externas nesse mês. Agora, mesmo com esse câmbio alto. Eu vou explicar por quê que está acontecendo isso. Né? Então, você ainda não tá totalmente em equilíbrio a parte externa. Mas baixar os juros foi para o câmbio fazer isso. A ideia é também que se tivesse um juros constante, baixo, uma inflação baixa. Aconteceu que teve essa falta de mercadorias lá fora, as commodities subiram muito, o câmbio subiu muito, teve uma crise hídrica e veio uma inflação forte. Aí os preços dos combustíveis, tudo isso subiu muito e o Banco Central deixou os juros muito baixos. Esses juros a R$2, ele acabou mostrando uma taxa exagerada. Isso aí, quando começou a pandemia, todos os bancos centrais baixaram os juros e ele achou que poderia baixar também. E depois a inflação estava muito maior, então os juros aqui ficou negativo. Você não pode ter juros negativos. A Turquia está com juros negativos e a moeda dela já depreciou mais de 30% só nesse mês. Agora, porque o presidente lá resolveu que queria ter uns juros abaixo da inflação, que é um juro negativo. Então isso aí você faz com quem tem dinheiro lá está perdendo dinheiro. Então ele tira, compra e leva o dinheiro para outro lugar e isso leva o câmbio a subir. Então, acho que é uma estratégia aí do presidente. Acho que ele está querendo desvalorizar a moeda propositalmente. Entendi. Rodrigo, você falou, daqui a pouco vamos voltar a falar das empresas. E está chegando aqui mais uma pergunta, e ela fala assim, com as eleições de 2022, qual a expectativa de juros, câmbio e crescimento? E aonde investir em 2022, já que a Bresser é uma administradora de recursos? Então, o que está acontecendo assim, o que vai acontecer? Provavelmente, os juros vai para próximo de 12%. A taxa de juros vai subir para 12%. Se não ocorrer nenhum choque, 12% vai ser suficiente. Por quê? Porque a inflação está muito alta. A dúvida é se ela cai fácil ou cai difícil. Então, qual é a diferença? Explica rapidinho, se puder. Cair fácil e cair difícil significa o seguinte: a inflação está 10, mas o juro estava 4. Se você colocar 12, isso aí pode ser suficiente. Para derrubar a inflação, você tem que diminuir a atividade econômica. Então, se você colocar o juro a 12, pode ser que isso seja suficiente para diminuir a atividade econômica, que ela já está fraca, a atividade econômica. Então, apesar da inflação ter vindo muito forte, ela pode ser, aparentemente é de uma cepa não tão resistente. Se você der um pouco de juros altos, ela cai mais rápido. Sim. Né? E porque tem muito desemprego.
a economia já está muito fraca. Ela subiu muito, mas ela não é que ela subiu com muita força, o salário subindo, as pessoas competindo, roubando gente de um emprego para outro, o cara tendo uma oferta com salário 10%, 15%, 20% acima, e as empresas tendo que subir salários fortes. Não foi dessa forma. Ela subiu porque subiu muito o preço dos metais, do aço. O aço subiu muito, o alumínio subiu muito nos preços internacionais. O câmbio saiu de 3 a 2 anos atrás e foi para 5,50. Isso tudo tem muitos preços que são ligados ao câmbio. E, enfim, então todos esses produtos. E teve uma crise hídrica, então a energia elétrica, o preço no Brasil subiu. O setor elétrico no Brasil é engraçado. 50% das pessoas compram diretamente e negociam diretamente com a usina. São as empresas maiores que fazem isso. Os outros 50% é a população. Daí o governo resolveu uma forma que quando está faltando energia elétrica, ele sobe o preço, coloca as bandeiras e sobe o preço. Então esse 50%, que é o mais pobre, fica mais caro a energia para eles. Então com isso o governo fala assim, você sobe o preço, consome menos. Né? Então para quem negociou diretamente, não afeta nada. Mas para quem não, só os outros 50% pagam a conta. Os outros 50% podem continuar consumindo quanto que eles quiserem, porque não tem nenhum aumento para eles de custo. É bem injusto isso. E gera muita inflação. A inflação está muito alta por causa disso. Os combustíveis também andavam muito baixo, o preço do petróleo estava muito baixo, começou a subir dentro desse negócio. Então teve vários choques, assim, essa crise hídrica, mais esse dólar, mais todas mais as commodities que subiram muito, que fizeram com que ele está tendo agora uma abertura maior, então o setor de serviços também está com um pouquinho mais de poder de reajustar preços e tal. E então tudo isso fez com que a inflação fosse nesses 10,5%. Agora, no ano que vem é uma incógnita quanto vai ficar, porque por um lado acabou esse choque, essa inflação pode voltar a cair. Em alguns setores está caindo. Por outro lado, teve muita gente que teve que dar reajustes fortes. E estava com um custo mais alto, você teve que repassar os preços. Então você tem esse componente de inércia e tudo. Então as pessoas estão achando que a inflação no ano que vem vai ser 5%. E eu acho que não. A inflação vai ser um pouco mais alta que isso. Mas, enfim, o cenário básico que as pessoas trabalham é que o juro vai para 12%, e com isso a inflação cai a 5%, e logo depois você começa a baixar os juros. O risco é que você tenha algum outro choque, o câmbio voltar a desvalorizar, ou algum outro choque, você tem que dar mais uma bandeira e aumentar os preços, e a inflação ficar alta, muito alta, e o governo ser obrigado a ir mais que isso, que seria, ainda queria mais problema. Mas a gente está na dúvida assim, a dúvida é se você vai ter um juro de 11% a 12% durante um ano, e depois os juros começam a baixar, ou um ciclo maior de alta de juros, 2 anos de juros para você conseguir baixar. Você precisa baixar a inflação. Você não pode continuar com uma inflação alta assim. Você desregula toda a economia e você tira muito poder de renda das pessoas. Você está vendo as vendas no varejo muito fracas. As vendas, a população está sofrendo muito com essa inflação, do jeito que teve. Então você precisa... É importante baixar essa inflação. A receita disso é isso, você toda vez que você teve um ciclo de alta de juros, aumentou o desemprego e caiu o consumo. E normalmente o câmbio valorizou. E o câmbio valorizando atrapalhou um pouco as empresas, mas atrapalhou bastante as empresas em muitos momentos, mas reduziu a inflação. Agora não está muito claro que o câmbio vai valorizar. Então você depende só de reduzir o nível de atividade para fazer que a inflação volte. Né? Então, eu acho que a tarefa aí vai ser difícil. Eu acho que é uma tarefa para 2 anos de juros altos e de baixo crescimento. Dentro desse cenário, né? A renda fixa vai ficar mais atraente, né? Um pouco mais atraente. Você vai ganhar... Menos risco, vamos dizer assim? Não, menos risco sempre. Mas antes tinha menos risco, você ganhava 2. Então, você vai ganhar 10 ao ano e vai ganhar... Atualmente, a renda fixa está muito pouco atraente. Quem tem dinheiro até hoje na renda fixa esse ano ganhou 6%. A inflação foi 10%. Né? Então,
tem 3 tipos de investimentos básicos que você pode ter. Um é aqueles títulos do Tesouro, que você pode comprar direto no Tesouro, são as NTNBs, que eles pagam inflação mais alguma coisa. Então, esses são sempre uma opção, porque você está protegido contra a inflação. Eu acho que é um bom... Tem vários vencimentos, se você não pegar um vencimento muito grande, é um bom investimento sempre. Assim, principalmente numa época que você quer se proteger da inflação. Os juros, se os juros for para 12%, então nos próximos 12 meses você vai ter um juro, talvez ainda não 12, porque só vai chegar lá em 12 em fevereiro, março, mas você vai ter um juros de 10% nos próximos 12 meses, talvez com uma inflação de 7%. Então você vai ganhar um pouquinho, você vai ganhar 3% em cima da inflação. Agora, a bolsa depende muito no que você investir, depende um pouco no que acontece. Tem alguns segmentos na bolsa que a gente pode separar, que tem comportamentos muito diferentes nesse cenário. Um é os bancos, são Banco Itaú, Banco Bradesco, Banco Santander. O outro segmento são as empresas de commodities, a Vale, a Petro, essas empresas. E, por exemplo, essas empresas, né? Algumas assim, a Marfrig, a BR Foods, a JBS, que é uma empresa muito grande. E tem outros segmentos que são empresas de consumo. É o Pão de Açúcar, o Açaí, o Carrefour, a Lojas Renner, a Arezzo, o Grupo Soma, que entrou na Bolsa, é a Magazine Luiza, a Via Varejo. Essa cresceu assim, muito forte. Cresceu muito forte, mas que estão caindo muito forte agora também. Esse último grupo, que são esse grupo de empresas que dependem do consumo aqui no Brasil, eles estão sofrendo muito agora, desde junho, julho. Por quê? Porque são empresas que têm uma despesa financeira alta, e a venda dos produtos dela caiu muito. Então, eu acho que aqui nos próximos meses, o setor de bancos vai se dar muito bem, porque os juros mais altos, ele tem o capital dele, o capital dele que foi muito mal remunerado nos últimos anos, eles tiveram uma performance muito ruim, foi mal remunerado porque ele tem todo o patrimônio dele investido em títulos, né? Ele empresta, pagando título e mais um percentual para ter um lucro. E esse o valor mínimo, que era o quanto que remunerava, o governo remunerava a taxa básica, era 2%. Então ele ganhava 2% e mais alguma coisa. Nunca teve muito mal, que tem tarifas, tinha um spread, sempre teve um spread alto em alguns produtos, mas nos últimos anos a taxa básica caiu muito e o spread caiu muito. E a tendência é que quando a taxa sobe, ele ganha porque a taxa sobe e ganha porque o spread também sobe. Então vai ser um ciclo bem melhor do que foi nos últimos 3 anos para os bancos. Eles vão ter muito mais facilidade de recompor os lucros. Como eles são muito grandes, os lucros até assustam em termos de tamanho, mas a rentabilidade deles tende a aumentar nesse ano. Então, e é basicamente seguro. Ele vai ganhar mais. Agora, tem muitas empresas aí que a gente está vendo que estavam dando um bom lucro e vão dar prejuízo no ano que vem com esse cenário. Não tem muito jeito. Então, essas que são arriscadas aí dentro desse negócio, porque elas não vão conseguir vender e o custo da dívida delas vai subir. Então, elas estão com um lucro menor e estão com custo. E daí, obviamente, isso se resolve com o tempo. Mas nesse período elas vão ter prejuízos. E vão sair, algumas delas vão sair menores do que são hoje. Então, é um cenário difícil, é um cenário bastante difícil. E as empresas de commodities, enquanto a taxa de câmbio estiver nesse patamar, eu acho que vai continuar nesse patamar. Não vai... Para a taxa de câmbio voltar a subir, os juros têm que subir muito. Para a taxa de câmbio cair, os juros têm que subir muito. Se o juros subir muito, é muito ruim para as empresas, né? Ruim para o governo, que o governo é o maior endividado que tem, né? Ele paga esses juros altos. Então, o governo vai tentar subir o mínimo possível, ele está certo de tentar subir o mínimo possível, mas o mínimo possível não vai atrair um dinheiro para valorizar o câmbio. O câmbio teria que valorizar por outras razões. E não tem outras razões para ele valorizar. Daí você entra no cenário eleitoral, que tem gente que gosta de um candidato, tem gente que gosta de outro candidato, tem um candidato que muita gente não gosta, e que se reeleger fica nervoso e também acha que precisa comprar dólar. Então, tem essa instabilidade eleitoral que muitas vezes leva o dólar a subir. Então, existe essa possibilidade também, que ele suba um pouco mais por causa disso.
Então, assim, não está sobrando dólares nesse momento. No começo do ano sobrou dinheiro, dólares. Podia levar uma valorização do dólar. Eu achava que o dólar ia valorizar no começo do ano, por causa que os juros estavam subindo e porque estava sobrando dólar. Mas não está acontecendo isso, não está mais sobrando dólar. Está até faltando dólar. E você está entrando numa época de instabilidade aí também, né? Então tem esse fator político aí que não dá para levar em consideração. A gente tem que olhar assim, andar direitinho na linha, sem querer se arriscar muito, porque pode ter uma tempestade, ou pode ter muito sol, ou você morrer de insolação ou de tempestade. Então você tem que andar direitinho assim. O câmbio é muito Rodrigo, difícil de acertar, já está, mas de qualquer forma é um fator de risco aí. O consenso aí do mercado é que ele vai continuar nesse patamar até o final do ano e até o próximo ano. Eu acho que é por aí, ou pode subir um pouco, infelizmente. minha produtora está falando, olha, falta 5 minutos, porque Ah, infelizmente o Instagram, ele... Mas ele tem uma pergunta bem interessante, porque a minha amiga de Salvador, Juliana Osso, vou dar um beijão para ela, palmeirense, está toda contente, falou assim, Augusto, como é que faz para investir na Bresser e como definir uma estratégia? Poupança para ter recursos na aposentadoria. Isso é uma coisa muito interessante, porque você falou de tudo um pouco, mas a pessoa que tem um dinheiro falou, poxa, preciso começar a pensar no meu futuro, viver tranquilamente. Então, gostaria que você pudesse falar aqui para os nossos seguidores legal. do Não, programa das perguntas. quer dizer, você pode investir de duas formas na Bressa, né? Um é nas plataformas. Você tem dinheiro na plataforma, com R$ 1.000 já pode investir, eu acho que na Bressa, no fundo da Bressa, mas você tem que ter um assessor. Tem pessoas que têm um assessor, tem pessoas que não têm nessas plataformas. Você pode investir. E também nos contactando pelo site, chama bresserasset.com.br. Repita, por favor. Bresser Asset, ASSET, que é ativos em inglês, asset.com.br. E você tem lá um contato, que você pode entrar em contato e a gente, através da internet, faz em um dia, faz um cadastro e a gente tem um fundo que o limite mínimo é, acho que R$ 5.000. Isso para investir. Você recebe esse extrato todo Deu mês uma pequena travada. e notas. Repete, por favor, qual é o A gente mínimo tem. que deu uma travadinha? Fala novamente, por favor, Rodrigo. Então, o mínimo, eu creio que é R$ 5.000 nesse fundo aí, diretamente com a gente. Se através de plataforma é R$ 1.000, né? E é o nosso fundo de ações. E eu acho que vai performar bem. Esse ano a gente teve algumas dificuldades, mudamos um pouco a estratégia e já estamos performando recentemente melhor que o mercado em geral, recentemente. Mas o começo do ano todo foi melhor que o índice, enfim. Outros fundos e melhor que alguns outros fundos. Ao longo do ano, no começo do ano, a gente sofreu bastante aí dentro do mercado. Mas eu acredito que como muitas ações já caíram bastante, já está menos arriscado, né? Então, e a gente está com alguns papéis que são menos arriscados, onde a gente prevê que não vão ter investidores que vão querer vender essas posições. Pelo contrário, a gente acha que esses papéis deveriam subir porque eles vão valer mais daqui a um ano, dois, do que agora. Então, são papéis com boas perspectivas de mercado. Então, é isso. Agora, para a aposentadoria, bem rapidamente, é isso. É guardar investimento, fundos de ações, é um pouco mais fácil se o fundo for bem administrado. É muito mais tranquilo, porque você está fazendo a coisa com especialistas do outro lado. Então é bem mais tranquilo. Algumas pessoas conhecem muito o mercado, podem comprar algumas ações e podem se dar bem, mas são pessoas que são mais sofisticadas. E a maioria dos investidores, inclusive investidores que conhecem bastante, preferem deixar o dinheiro com um especialista. Como quando você precisa de algum problema, é bom você contratar um advogado. Quando você precisa de alguma coisa na casa, você precisa contratar um engenheiro ou contratar um arquiteto e tudo mais. Para fazer gestão de recursos de patrimônio também é bom ter gente especialista junto, porque ninguém tem tempo e nem tem que ter competência para isso, ainda mais no mercado muito difícil, né? Mas algumas ações, assim, comprar umas ações do Itaú, comprar ações da Vale, pensar no longo prazo também funciona também. Não precisa comprar tudo em fundos. Rodrigo, eu fiz questão de trazer esse assunto da economia porque a gente recebe aqui
no Instagram vários slides dizendo, olha, XP, você já comentou, aplica 1.200, depois de 24 horas ganha 12 mil na criptomoeda. Falei, nossa, o que está acontecendo nesse mercado? E aí eu falei, pô, preciso trazer alguém que possa falar com propriedade. Por isso que eu dei essa, fui lá para cima, voltei, fui para trás, mas no finalzinho eu queria... foi até bom para você falar, porque eu espero que alguém aqui, nossos seguidores, possa ligar na segunda, na terça, na quarta, na quinta e falar, Rodrigo, escutei aí sua entrevista, não quero desconto, eu só quero crescer junto com a Brescia. Se possível, ajuda meus seguidores aí. Tem muita gente aí que está preocupada. E quando eu falei que ia ter essa fala sobre economia aqui dentro, ficaram muito contentes. Antes de você falar suas últimas palavras, espero que dê tempo, deixa eu mandar um grande abraço aqui para a Viplas Vídeos, que é um dos meus apoiadores do mercado, aqui do meu programa, viplasvideos.com.br, trabalho com vídeos temperados, e a WJR Creative, uma empresa muito legal, faz umas criatividades, me ajudou muito no meu logo aqui também, inclusive foi um dos meus apoiadores que me deu o novo banner. E o ano passado eu ganhei no aniversário do programa esse livro que eu já comecei a ler, desde 34. Eu sei que você está dando risada, deve ter alguém do seu lado, não tem problema. Aqui, doutor Luiz Carlos, muito obrigado por esse presente. Agradecer a Mônica, que intermediou tudo, porque o Rodrigo não quis fazer isso, mas não tem problema. Também não pedi, né? Mas tudo bem, chegou o livro, eu estou lendo, então fico muito contente com a sua participação. E você tem, acho que 2, 3 segundos, 1 minuto para falar sobre aquela mensagem positiva para o ano de 2022 e com certeza mais clientes para a sua empresa. Não, eu queria só agradecer muito, Zé Augusto aí. Desejar muito sucesso para você. É um grande prazer estar aqui. Para mim é muito bom e também fico muito feliz aí de poder também prestigiar também o teu programa, mas para mim também é muito bom fazer isso. Então, estou muito feliz aí com o teu programa, vendo você desenvolvendo nessa área aí. Eu desejo muitos 10 perguntas em 2022. Com certeza. Vamos firmes aí. Tá bom? Temos aí agora o nosso podcast, nosso Facebook, temos as nossas lives e lançamos agora o canal no YouTube. São 4 comunicações para que ninguém possa falar que o 10 perguntas não vem se comunicando. Essa cara da comunicação sabe que desde pequenininho sempre gostou de falar um pouquinho a mais e o 10 perguntas está aí, trazendo sempre novos conteúdos e o seu, mais uma vez, ficou muito agradecido por ter aceitado. A Patrícia Cruz está te mandando um grande beijo aí. Obrigado aos amigos que estão assistindo. A Dri Caidá também está aí. Tem vários, acho que o Martinho está por aí, que também mandou aqui o seu kitzinho São José aqui, também é um grande patrocinador nosso aqui. Aqui tem apoio de todo mundo. Legal. Aqui, o 10 perguntas é aberto. Tá bom, Rodrigo? Muito obrigado. Valeu obrigado mesmo. A vocês, Augusto. Espero que você tenha gostado. Espero que a gente possa nos falar muito mais em 2022. Né? Um prazer. Valeu, Zé. Você, como meu grande amigo de infância e bom santista, vou deixar um recado para todos com muito respeito. Nós somos santistas e time grande não cai, tá bom? Muito obrigado. Voltamos na semana que vem com 10 perguntas. Fiquem atentos às nossas redes sociais, estaremos informando as novas entrevistas, tá bom? Obrigado, gente, e até a próxima. Um abração, Rodrigo. Obrigado. Um abraço. Obrigado. É isso aí, gente. Um abraço. Muito obrigado mais uma vez. Espero que todos tenham gostado dessa entrevista. Falamos sobre economia, falamos sobre o mercado do modo geral. E nada melhor que trazer um cara especialista. Em janeiro teremos mais um grande profissional da economia que vai também falar sobre já o ano de 2022, como vai começar e o que temos de projeções também para 2022 e 2023, já que o ano que vem teremos eleições. Tá certo? Obrigado, Patrícia Curto. Obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. Obrigado, Deire Arruda, grande amiga minha. Vai fazer aniversário dia 12 de dezembro. Aliás, eu faço aniversário daqui a pouco, tá certo? Marco Antônio Galvão dos Santos, muito obrigado por você estar aqui com a gente, meu grande diretor, a pessoa que me ensinou muito a trabalhar no varejo. Aí está meu João Pedro Larado, um grande amigo meu também, que está fazendo suas lives, fez o curso comigo de apresentador de TV. Ele é muito ligado ao mercado mato-grossense. E assim vamos, tá certo? Muito obrigado a todos e até a próxima. Um abração.